Fala galera ligada no Pautas e Táticas, meio de semana de Libertadores, definição dos finalistas, Flamengo e Palmeiras, os dois últimos campeões da América, as duas equipes que vêm dominando o futebol brasileiro nos últimos anos, também por questões financeiras. No iniciozinho da temporada a gente fez uma análise, uma avaliação de como era o prognóstico das equipes para essa temporada. Eram as duas melhores equipes do futebol brasileiro. À época aquilo foi um pós-jogo da decisão, da Supercopa do Brasil, em jogo único. Naquela ocasião o Flamengo levou a melhor nos pênaltis. E agora as equipes vão medir forças mais uma vez na final da Libertadores. Gravo na manhã de quinta-feira, um dia após a classificação do Flamengo frente ao Barcelona. Não há muito a se dizer sobre o Flamengo, Eu queria até daqui a pouquinho, depois de uns comentários iniciais, fazer só umas observações táticas do que tem sido o time com o Renato Gaúcho, já que lá atrás, quando eu fiz uma análise rápida, foi comparando os times do Dom e do Rogério e o que viria a ser o time do Renato, que tem se imposto muito frente a qualquer adversário, seja no Brasil, seja na Libertadores, inclusive conseguindo vencer com autoridade todos os seus confrontos no mata-mata, exceção feita ao 1-0 sofrido na estreia do Renato contra o Defensa e Justiça nas oitavas de final. Fora isso, foi baile no segundo jogo contra o Defensa, nas duas partidas contra o Olímpia, agora também nas semifinais contra o Barcelona, apesar de um elogio ter de ser feito ao Barcelona, um time que finalizou bastante contra o Flamengo, Na primeira partida foram 13 finalizações e na segunda 17, ou seja, um time que incomodou bastante o Flamengo na defesa, exigindo boas defesas do Diego Alves, mas acabou um 4-0 no agregado com 4 gols do Bruno Henrique, que inclusive tem jogado de uma maneira até um pouco diferente, com o Renato Gaúcho, jogando realmente como um ponta, que ele realmente é. O time do Flamengo tem jogado nesse 4-2-3-1, os dois volantes, o Willian Arão e Andréas Pereira, eles lideram a saída de bola e dão muita liberdade para os dois laterais. O Everton Ribeiro encosta por dentro com o Arrascaeta, que tem sido esse meia central. Isso dá muita liberdade para o Bruno Henrique partir do lado esquerdo, mas principalmente aqui fazendo uma falsa dupla de ataque com o Gabigol, que não parte do centro do ataque de costas para a zaga, que não fica encaixotado entre os zagueiros. O ponto de partida dele é fora da área, no meio espaço, entre o lateral e o zagueiro, se aproximando da área com a bola. Isso é muito diferente dele partir de costas da marcação, de costas para a zaga, e sair da área para gerar jogo fora dela. Ele parte de fora da área e se aproxima. É assim que o Gabigol tem que jogar, e é assim que o Renato Gaúcho está conseguindo extrair o melhor dele. Com isso, os dois laterais têm muita liberdade para subir. O Isla tem sido mantido no time titular, mas não se assustem se daqui até a final o Mateuzinho ganhar a vaga dele. Claro que depois de tudo que aconteceu, aquelas críticas exageradas de alguns torcedores, não dá para definir isso como torcida do Flamengo, generalizar dessa forma negativa, foram as redes sociais, cobrar ele e tal. E depois disso teve o jogo com torcida na Libertadores, no Maracanã. A torcida deu todo o apoio ao Isla, o que foi muito legal. E ele tem ganhado ainda uma sobrevida dentro do time, só que cedo ou tarde ele vai perder a vaga para o Mateuzinho, com certeza. A saída de bola que eu falei, os zagueiros abrem, o Willian Arão vem fazer essa saída de bola juntamente com os zagueiros, e o Andréas Pereira, que entrou muito bem nesse time, nessa engrenagem bem arrumada do Flamengo, ele que era um jogador bem criticado no Manchester United, era um jogador até comum para o nível europeu, mas aqui ele meio que se encaixou bem nesse contexto, sem precisar ser o cara do time, e naturalmente ganhou, ou parece ter ganho, a vaga do Diego. Então ou ele fica à frente da saída de bola, como essa ponta de um losango defensivo, ou então no momento que o Arrascaeta encosta, ele fica mais ao lado aqui do Everton Ribeiro. Então deu para observar esses padrões táticos da equipe do Renato Gaúcho, essas mudanças em relação ao time do Rogério Ceni. É um time bastante organizado, talhado, para se impor sobre o adversário, extraindo o melhor de cada jogador. Não tem mais muito o que falar sobre o Flamengo, Então vamos fazer uma análise agora do confronto brasileiro entre Palmeiras e Atlético, que aconteceu até primeiro. Eu até fiz umas anotações, peço até desculpas a vocês se parecer lido demais, mas eu vou dar uma consultada aqui assim na minha cola, porque eu não quero que falte nada dentro dessa análise, beleza? Bom, o Palmeiras se classificou para sua segunda final consecutiva de Libertadores. Isso causou uma série de sentimentos, em relação a quem acompanhou a partida, não por ser torcedor de um dos dois clubes, mas querendo a vitória do que a gente costuma classificar como aquele que joga melhor, o que na maioria das vezes diz respeito ao time que joga mais ofensivamente, ou seja,
o Atlético Mineiro do Cuca. Todo mundo achava que a equipe do Cuca era a favorita para esse jogo, que joga o melhor futebol das Américas, que joga melhor do que o Palmeiras. Muitas vezes o Abel Ferreira, técnico, né, do Palmeiras, ele é criticado pelo seu estilo precavido, cauteloso demais, e a principal crítica a ele é que ele tem material humano para produzir mais. Mas vamos analisar o elenco do Palmeiras? Quais são as principais peças do time? O goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes, os volantes Danilo, por que não dizer o Felipe Melo, apesar de ter perdido algumas vezes a vaga no time titular, também por lesão, também por suspensão, mas é uma das grandes lideranças do elenco. Ou seja, todas essas peças defensivas, além, é claro, de muita velocidade dos dois atacantes, o Rony e o Dudu. Então, se você tem uma defesa forte e um ataque rápido, praticar um jogo que prima pela solidez defensiva, a transição e velocidade, não é o mesmo que extrair o máximo do seu elenco? Com certeza, pô. Então, por que vem essa crítica, né? De que o Abel, ele poderia produzir mais, que ele poderia extrair mais do seu elenco. Não querendo ser oportunista, tá? Mas o Palmeiras executou o jogo que potencializa mais de suas principais peças. O que irrita mais o adversário que busca o gol o tempo todo, que é não conseguir fazê-lo. Então, ainda que com boa dose de sorte, né, já que o Atlético desperdiçou um pênalti lá no jogo de ida, lá no Allianz Parque, né, em São Paulo, há 2 semanas, e mesmo tendo criado muito mais do que o Palmeiras em São Paulo, não acertou o alvo, não conseguiu finalizar no gol, não conseguiu dar trabalho pro Everton, no jogo de ida. Fora ter aberto o placar, né, no segundo tempo da volta, obrigado o Palmeiras a se soltar mais em busca do empate. E mesmo depois do primeiro gol, aquela imagem do Abel pedindo calma ao time, né, botando a mão na cabeça, pedindo para que a equipe tivesse mais calma, tivesse inteligência para poder manter o estilo de jogo, aquela imagem foi emblemática. Logo após o gol do Vargas nesse jogo de volta. Ele não queria que o time perdesse a concentração e focasse no que foi trabalhado para o jogo. O Atlético do Cuca é um time que explora muito bem as costas da defesa, com seu ataque que é muito veloz, né, com aqueles 3 homens de frente, principalmente o Hulk como centroavante. E se você tira o espaço dos atacantes correrem e fecha a área, você obriga que eles sejam mais pensadores do que velozes, do que rápidos necessariamente. Mesmo com qualidade para tal, mesmo que aquele time do Atlético tivesse boa capacidade de construção de jogadas, não é esse o estilo do jogo que vinha praticando. Não é a característica do time. Então o Abel tirou o Atlético da zona de conforto. Essa foi a estratégia do português. A gente pode concordar que a chamada retranca não é o jogo mais agradável de se ver. Ninguém liga a TV para assistir como um time impede que o adversário jogue, como um time impede que o adversário faça gols no seu. Ninguém se apaixona pelo futebol para ver as grandes equipes que atuam de forma impecável na fase defensiva. Nenhuma criança tem o sonho de jogar futebol porque quer jogar sem a bola nos pés. Mas um técnico de futebol de alto rendimento, um técnico profissional de uma equipe de ponta, uma equipe grande, que investe bastante, que tem ambição de ganhar títulos, como é o caso do Palmeiras, a nível nacional e internacional, precisa montar um time competitivo e em prol do resultado. Não do entretenimento de nós, torcedores, de nós, analistas. Eles não precisam agradar os olhos da imprensa ou dos amantes do futebol. Eles precisam vencer, tanto para avançar de fase, tanto para somar 3 pontos, ou quanto no Brasil, para salvar o emprego do técnico, principalmente quando é tão criticado quanto vinha sendo o Abel Ferreira. Agora pergunta pro palmeirense se hoje ele não tá feliz com a vaga na final. Pergunta se ele tá triste por não ver o time jogando bonito. E também pergunta pro atleticano se ele tá satisfeito com a eliminação, mesmo praticando o dito futebol mais bonito do continente. Então tudo se trata de 2 coisas no futebol: resultado e desempenho. E desempenho não é jogar bonito aos olhos de quem prefere o futebol ofensivo. É jogar bem dentro do que você se propõe a fazer. E o Abel aplicou muito bem a proposta de jogo dele. Apesar do jogo defensivo muitas vezes ser tratado como um jogo covarde, como eu até coloquei aí na thumb, o Abel foi muito corajoso ao aplicar esse jogo. É preciso muita coragem para manter suas convicções e ideias de jogo, principalmente na situação em que o Palmeiras estava, né? Depois do 0-0 em casa, ele tinha um dilema, né? Partir para cima, em busca de fazer o gol primeiro com o adversário, obrigar a fazer 2 e só então iniciar a estratégia defensiva, ou aplicar o jogo que nega espaço desde o início, apostando tudo no contra-ataque, ainda que ele corresse o risco de sofrer o gol primeiro e ter que se abrir no campo para o adversário que joga mais confortável na trocação. O Abel escolheu a segunda estratégia,
Ainda acha que foi covardia? Vocês ainda acham que foi covardia? Foi muito corajoso ele ter corrido esse risco, muito corajoso. E aconteceu, né? Porque o gol do Atlético saiu primeiro. O Atlético poderia ter dado a bola para o adversário, ver o Palmeiras se atrapalhando, entre aspas, com ela, né? E matado o jogo no contragolpe que o trio de ataque lá do Atlético tanto gosta. Mas escolheu seguir em cima do adversário e não trair as suas convicções. A melhor defesa para manter uma vitória na filosofia do Cuca é marcar o segundo gol. Essa estratégia é errada? Não. É uma estratégia correta? Também não. Não existe certo e errado quando se fala de estratégia. Apenas uma visão antagônica do que o Abel pensa, né? Do que o Abel é para nós. E o que o Cuca pensa, para nós é mais aceito porque a gente prefere o time que busca o ataque o tempo todo. Mas no ponto de vista estratégico, isso não foi o suficiente pro Atlético. O Palmeiras até falhou, tá, na sua estratégia, porque cedeu o gol primeiro, sofreu o gol primeiro. Mas o regulamento da Libertadores permitia que o plano ainda fosse executado, né? O Palmeiras continuou jogando por um gol, porque esse um gol bastava como bastou. Quando o Dudu colocou a bola na rede, a forma como o Palmeiras se propôs a jogar durante os 180 minutos, né, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, se manteve. Enquanto que o Atlético tinha mais 3 adversários, além do Palmeiras, para lidar. A ansiedade pelo segundo gol, a tensão de uma torcida muito preocupada dentro do estádio e o relógio, né? O tempo que ia correndo e que passou a ser mais um inimigo do Atlético. O gol do Atlético não aconteceu e deu Palmeiras, né? Para quem é neutro, né? Para quem não é torcedor do Palmeiras nem do Atlético, não deve ter sido o melhor dos resultados. Para quem queria ver um jogo bonito, talvez fosse mais interessante que o Atlético passasse e encarasse o Flamengo. Mas para quem gosta de pensar futebol como um jogo de estratégia, hoje está aplaudindo o Abel. Talvez até de forma exagerada, né? Alçando ele a um patamar de gênio, sendo que 90 minutos antes do jogo começar, ele era só um retranqueiro. Mas a gente tem que aplaudir o Abel hoje por ele ter abraçado as convicções dele, ter se mantido fiel a essas convicções até o apito final do jogo de volta. Se essa estratégia vai ser suficiente contra o Flamengo, a gente não sabe. Ainda faltam aproximadamente 2 meses, né, para o jogo de volta. Mas isso é tempo para o Abel estudar mais o seu adversário, que é justamente o que ele mais gosta de fazer nesse jogo que ele não visa se impor sobre os rivais dele, mas anular os pontos fortes do adversário. Esse é o jogo que o Abel Ferreira pratica. Então o que você achou da análise? Curta se gostou, compartilhe com os amigos, comente aí, fique à vontade para discordar. É novo por aqui? Se inscreva no canal. Já é inscrito? Muito obrigado. Então eu peço até desculpa para vocês, né, por essa análise ter parecido até lida demais, porque eu anotei muita coisa para não deixar faltar nada, e também peço desculpa por ter ficado um tempo aí sem fazer vídeo. Infelizmente algumas coisas pessoais da minha vida que não tem dado muito certo e não tenho tido muito tempo para poder produzir o conteúdo para vocês, mas tá aí entregue. Final da Libertadores definida, mais uma final brasileira, segundo ano consecutivo, e vamos ter um bicampeão ou um campeão 2 vezes nos últimos 3 anos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!